Fala, meu irmão, a paz. Eu espero que esteja tudo bem com você. Esse é o nosso podcast, está começando mais um e pode crer que com a presença do nosso irmão aqui, Thales, É uma honra pra mim estar aqui. você vai ser bastante abençoado. Amém. Hoje a gente está aqui com a ilustre presença do nosso amigo. Vamos falar um pouco acerca daquilo que a gente tem falado nos nossos cultos de jovem. A gente tem falado sobre de dentro para fora, esse é o tema que a gente tem usado bastante. E o Thales nos trouxe uma palavra, né, há 2 sábados, né, Thales? Tinha 2 sábados atrás. E a gente vai comentar um pouco sobre ela, por isso fica atento aí, vai ser bênção. Thales, se apresenta aí primeiro pro pessoal. Primeiramente, meu nome é Thales Costa, tenho 30 anos, sou natural de Patinga, Minas Gerais. O tiozão da Rede Jovem, anos? 30, o tiozão da Rede Jovem. Mais experiente, gente, é mais isso, é o mais experiente. experiente, pô. Esses meninos precisam de juízo. Pô, o Thales trouxe uma palavra mas muito abençoada mesmo nesse sábado, há 2 sábados atrás, né? E eu queria saber, Thales, o que é que te levou a preparar essa mensagem pra gente? Cara, quando você falou do de dentro pra fora, entendeu? Admito que na hora eu me senti até desafiado, entendeu? Tipo, como que eu vou falar tipo assim, do nada? Até porque primeiro quando falamos de dentro pra fora, eu até pensei algo que seria mais tipo evangelismo e tal da igreja, sair e tal de dentro e ir pra fora. Mas não, aí quando você falou sobre algo que a gente carrega, que Isso, tá no nosso interior, esse é o intuito. e externar, eu falei assim, caraca, mano, isso é muito mais profundo do que eu imaginava. Uhum. E então eu comecei a orar e orar e orar a Deus. E Deus tinha me dado uma palavra num momento que eu tava. Um momento bem difícil da minha vida, sabe? Que eu achei que eu tinha perdido tudo. E Deus trouxe uma palavra de esperança que me chacoalhou, cara. Então quando eu comecei a orar a Deus e, tipo, não via nada, eu assim, meu Deus, o que vai acontecer? O que eu vou falar? Deus só virou e falou assim: é hora de você liberar aquilo que eu gerei em você no momento mais difícil. Porque você tem algo pra poder expressar pra essa geração. Top. Mano, quando eu tive essa convicção foi, como se diz, foi desafiador, mas me trouxe mais tranquilidade. Eu comecei, né, a falar assim, tá bom, Deus, o Senhor já mexeu, movimentou algo em mim, agora o que o Senhor quer falar pra eles? Então foi a partir daí A partir daí, né? que veio. Você fala muito sobre Davi, né, mano? Você se tem essa. Vocês se veem muito parecidos, vocês os dois? Cara, na verdade não. Eu acho que foi algo específico que Deus trouxe pra mim assim naquele momento. A palavra que eu carrego assim na minha vida mesmo, que eu procuro transmitir, tá mais em Hebreus 11. Que fala, né, dos heróis da fé e tudo, mas algo que mexeu comigo quando eu me converti, que a Bíblia vira e fala assim, homens do qual o mundo não era digno. Cara, você imaginou você fazer parte de uma geração, entendeu? Você fazer parte da história da Bíblia em que você é colocado como um dos heróis da fé e depois a Bíblia, cara, virar e falar assim, o mundo não era digno do Natan? Muito louco, né, Por mano? causa do legado que ele deixou, cara, isso mexeu muito comigo. Então, assim, eu acho que eu não quero somente deixar um legado nessa terra. Eu quero que os céus olhem pra mim e falem assim, cara, o que você fez foi algo Foi assim algo. impactante, mano. Amém. Amém. Então, daí uma pitadinha aí dessa palavra pra gente. Então, cara, quando eu tava num momento de muita dificuldade assim na minha vida e que, cara, eu achei que eu tinha perdido tudo que eu virei e falei assim, cara, eu tinha sonhado com algo, eu achava que eu ia realizar algo, que eu tava vivendo um sonho, entendeu? E eu sempre era a Deus, falei assim, Deus, tudo que não provém do Senhor, tira do meu caminho. Você ora? Você ora, mas você não espera. Quer dizer, você espera que vai acontecer de outras coisas, de outra forma. Então foi isso mesmo que Deus fez, cara. Deus me deu uma chacoalhada e arrancou, tipo assim, muita coisa da minha vida que eu achava que era um sonho. Uhum. Só que eu não entendia que não era. O sonho que Deus tinha pra mim era algo assim muito maior e aquilo realmente não fazia parte do plano dele. Então, tipo assim, quando isso foi arrancado, velho, eu meio que fiquei assim, sem chão, sem saber o que fazer e tal. E não vou falar que a única coisa que me restou foi só Deus, não, porque eu nunca deixo Deus como uma sobra da minha vida, não. Ele sempre foi o meu tudo, Uhum. entendeu? Mas naquele momento, a minha única esperança que eu tinha, eu falei assim, Deus, o Senhor é o único que pode fazer as coisas transformarem do nada na minha vida. Como se diz, né? A gente fica esperando de repente de Deus. Só que esse de repente Deus já estava gerando já há anos Há na minha muito vida. tempo. Há muito tempo, entendeu? O de repente de Jesus levou 30 anos para um ministério de 3. É verdade. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes a gente é muito imediato, mas aquilo já estava sendo gerado. E foi então que Deus trouxe para mim uma palavra acerca de Davi, cara, falando exatamente isso. O nosso tempo de malhada, o nosso tempo de preparação, o nosso tempo onde ninguém nos vê, entendeu? O Natan foi gerado, você foi formado no ventre da sua mãe, onde ninguém te via. A partir daquele momento, o Natan foi exposto ao mundo, o mundo passou a conhecer o Natan.
Uhum. Só que o Natan não é só aquele projeto ali que você vai passando, crescendo e tudo. O Natan é um propósito de Deus. O Natan é uma palavra que Deus liberou, como a própria Bíblia diz, antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Isso. Então, assim, para você poder manifestar entre o momento que você manifesta aquela palavra, que você é o seu propósito, você cumpre o seu propósito, tem como se diz, toda uma trajetória que ninguém vê. E quando eu vi isso em Davi, cara, isso chamou muita atenção dentro de mim, porque Davi, se você for olhar, ele pegou e foi ungido a rei. Saul foi lá, Saul foi rejeitado, entendeu? Por Deus. E então Samuel foi lá para poder ungir Davi a rei. Só que Davi não foi rei a partir daquele momento. É verdade. Olha tudo que Davi passou. Mas eu acho que o Davi que a gente conhece, entendeu? Que é o homem segundo o coração de Deus, que é o maior título que... Quando a gente fala de Davi, a gente pensa que é o homem segundo o coração de Deus, mas o matador de gigantes, um dos maiores guerreiros da história de Jerusalém, um dos maiores reis que Jerusalém tem na história até hoje, entendeu? Foi gerado onde? Exatamente onde ninguém via Davi. Uhum. Entendeu? Se você for olhar, Davi fala que ele ficava nos campos, e a maioria dos salmos foram feitos, né, salmos davídicos que a gente fala, foram feitos nesses momentos das malhadas, em que Davi somente adorava, somente ele, Deus. Onde ele não era ninguém, né? Onde ele não era ninguém, não era visto, ninguém sabia, pô, Davi, tá? Quem que é Davi? Entendeu? Então, tipo assim, mas ele estava sendo gerado em Deus ali naquele momento. Pô, o cara que foi um dos maiores reis da história de Israel, aprendeu a cuidar de ovelhas para depois cuidar do povo de Deus. Em quantos e quantos momentos as ovelhas não são, nós não somos, né, referenciados na Bíblia como ovelhas. Como ovelhas. E Davi estava ali todos os dias cuidando das suas ovelhas, entendeu? E ele dava a vida pelas suas ovelhas. E em diversos momentos, quando Davi mata um gigante, mata, né, o Golias e destrói, tipo, a Bíblia fala que o povo de Israel cantava, Saul matou milhares, Davi matou centenas de milhares, entendeu? E até Davi, quando se propõe a matar Golias, o que é que ele fala? Olha, esse gigante incircunciso está batendo de frente contra o povo de Israel. A gente estava falando aqui, você daqui a pouco você vai ver, ou talvez a gente já pôs esse vídeo aí Sim. no ar, mas a gente estava falando aqui um pouco sobre essa questão do título, né? Exato. Davi ainda, você entrou agora nesse assunto. Davi foi ungido rei, porém ainda não era rei. Mas eu acho que o que Deus encontrou nele foi um coração de rei. Exatamente. Porque ele já cuidava das ovelhas, assim como Deus queria que Saul cuidasse talvez Exatamente. do povo. Deus, eu acho que Deus não está esperando, Deus não está à procura das pessoas que têm os títulos. Deus está à procura do disponível. Eu acho que a matéria-prima para Deus fazer o grande é o pequeno. Entendeu? Então Davi se mostrou disponível ali naquele momento, por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Então quando ele se apresenta diante de Saul e fala assim, olha, eu vou matar esse gigante, e aí, como se diz, Saul meio que pede ali o currículo dele, né? Tipo, quem que você é de guerreiro? Onde você treinou? O que você fez da vida? Entendeu? Ele fala, cara, ó, quando vinha um urso para poder pegar minhas ovelhas, eu matava. Quando vinha um leão, da mesma forma. Ninguém mexia no que era meu, não. E esse cara tretou contra o povo de Deus, contra o exército do Deus vivo. Quem ele pensa que ele é para poder fazer isso? Pois é. Entendeu? Então, tipo assim, mas onde que essa convicção de Davi foi gerada? No campo, mano. Onde ninguém via. Então, tipo assim, quando você tem uma unção aliada a uma palavra, cara, você se torna imbatível. Quando você tem realmente a convicção daquilo que Deus tem pra sua vida, você se torna imbatível, mano. Você se torna imparável. É a questão do título. Davi não precisou ser rei para poder exercer o reinado dele. Davi não precisou. Ele já sabia da unção que existia dentro dele. Ele sabia da palavra que existia dentro dele. E naqueles momentos que ele estava sendo gerado no campo, quando ele manifestou o propósito dele, foi só colocar para fora aquilo que já estava sendo gerado há anos, entendeu? Então, tipo assim, poxa, o maior rei da história de Israel era um cara do campo, um cara que ninguém via, que ninguém assistia. Ele foi o maior, ele não veio de uma linhagem real, ele não veio, sabe, de nada, ele não, como se diz, ele era o mais improvável dos improváveis. Tanto é que nem na casa dele, Natan, ele tinha valor. Porque quando o pai dele vai apresentar os filhos, Davi nem é lembrado. Tipo, Samuel não entende nada. Você me apresentou todos? Aí Samuel viu e fala, não, peraí, tem mais um. Só que ele não poderia estar dentro da casa dele, porque ele era um bastardo. Davi foi gerado fruto de, como se diz, uma pulada de cerca do pai dele. Em pecado. Exatamente, ele foi concebido em pecado. Então, tipo assim, nem na casa dele, nem na própria casa, o cara prestava, vamos dizer assim, era provável para poder ser escolhido para alguma coisa. Então, quando ele chega e recebe a unção,
eu fico imaginando, vai, se Deus pega e unge certas pessoas assim nesse momento, eu vou falar assim, acabou! Eu não vou ser mais escravo dessa casa aqui não, irmão. Vocês não mandam mais em mim, não. Aqui, pega um dos 6 aí, vai lá pro meio do pasto lá, porque eu fui ungido a rei. Não, Davi continuou fazendo exatamente as mesmas coisas que ele fazia, com a mesma humildade, e continuou manifestando aquilo que Deus colocou dentro dele, para depois manifestar para outras pessoas. Cara, e isso, assim, mexeu muito, cara, explodiu na minha mente de uma forma, cara, que eu falei assim, eu tenho que entender isso, cara, eu preciso aprender muito com Davi, entendeu? E a partir desse momento que ele recebe essa unção e que ele chega, é como se Deus fosse apresentando para ele todos os caminhos que iriam levar, entendeu, ao palácio. Entendeu? A partir daquele momento, tudo que acontecia na vida de Davi era só aproximando ele mais do palácio. E às vezes a gente pensa que as tempestades, as dificuldades que a gente passa na nossa vida é o quê? É o diabo. O crente não consegue enxergar Deus tentando, sabe, dar um sacode para ele, entendeu? Eu lembro, cara, teve uma vez que um dos meus líderes, né, chegou assim perto de mim e tal, me deu um toque, me chamou a atenção de algo que eu tava fazendo. Aí eu brinquei, né, com a gente fala, ao inimigo aí, ao acusador. O cara era um pastor, olha só como que eu era infantil, falei isso com um pastor. Ele virou pra mim e falou assim, mano, nunca o diabo vai usar minha boca porque eu sou boca de Deus nessa terra. Só que Deus tá querendo te dar uma corda. Ei, Thales, a corda, você prefere falar que é o diabo, o acusador. Toma. Na hora minha cara foi no chão, entendeu? Eu pedi perdão, falei, cara, nossa, me desculpa aí por essa infantilidade em mim e tudo. E realmente é isso. Então, assim, às vezes a gente passa por tempestades, mas não consegue enxergar que é Deus, assim, sabe, aparando algumas arestas e tudo, e abrindo a nossa visão espiritual para algo que Ele tem para nós, para ter mais experiência, e a gente prefere acreditar que é o diabo. Me responde uma coisa, Natan, você acha que se os discípulos não tivessem passado por aquela tempestade no barco, eles teriam visto o poder da palavra de Jesus? Não. Depois o que é que eles falam? Quem que é esse homem que até o mar e o vento o obedece? Então, se eles não tivessem passado por essa experiência, eles nunca teriam visto esse poder de Jesus. Pedro não teria andado sobre as águas se não tivesse provado. Entendeu? Como que eles iam acreditar num Deus que multiplica, como se diz, o pão, a comida, se o povo não tivesse quase morrendo de fome, depois da pregação dele? Então, foram diversos momentos que eles passaram, como eles iriam acreditar num Jesus que iria ressuscitar ao terceiro dia se ele não tivesse ressuscitado ninguém. Ou se ele não tivesse morrido. Ou se ele não tivesse morrido, exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, são coisas que às vezes a gente tem que passar, que a gente acha que é o diabo que tá furioso, porque crente gosta de diabo tá furioso. E o diabo fala assim, eu não tenho poder nenhum sobre a sua vida. Fiz nada, Sua vida foi comprada com sangue, eu não tenho mais poder sobre você. E é Deus, às vezes, querendo virar e falar assim, cara, acorda, sou eu querendo te levar pro próximo nível. Uhum. Entendeu? Eu sei que às vezes a vida, tipo assim, dá uma assustada, né? A gente acha que Deus tá querendo levar pro próximo nível, mas a gente tá passando tipo, pelo chefão, entendeu? Que tá tudo fora do controle, mas pra Deus... Chefão. Tipo, pô, cheguei no Copa lá no Super Mario. É o desafio. É o desafio final. E não, mano, às vezes é Deus virando e falando assim, deixa eu ser Deus, cara, deixa eu fazer milagre. Que grandeza tem num Deus se você pode explicar ele? Nenhuma. Exatamente. Como que você vai falar das grandezas de Deus, dos milagres de Deus, tipo assim, da infinita maravilha de Deus, se você não vive milagres de Deus? Então, às vezes, Deus está virando e falando assim, deixa eu ser Deus um pouco, eu sei que eu te dei capacidade, eu sei que eu te dei inteligência, eu sei que eu te preparei para isso, mas deixa eu ser Deus, deixa eu te surpreender. Cara, ele é pai, ele é um pai que, por amor, deu seu único filho para poder ter milhares de filhos. Você acha que um pai não trabalha o mês inteiro para poder chegar em casa e prover o sustento para sua família e poder dar presentes para os seus filhos? Eu imagino que eu, quando for pai, vai ser assim. Às vezes a mesma coisa é Deus. Deus quer dar um sacode na gente para poder manifestar um milagre na nossa vida e falar assim, cara, deixa eu cuidar de você. Relaxa. Entendeu? Então, quando a gente tem essa convicção, cara, existe uma palavra de Deus sobre a minha vida, existe uma unção de Deus sobre a minha vida, e eu sei em quem eu estou firmado. Você vence todos os gigantes. Tanto é, cara, que Davi, quando chegou assim diante, como se diz, né, do maior desafio da vida dele, do gigante, ele chegou diante de Golias olha para ele e fala assim, pô, velho, você acha que eu sou o quê? Um cão? Para poder vir para cima de mim com pau e pedra? Golias, cara, tava todo trajado, mano. O cara era guerreiro, assim, desde sua mocidade. A Bíblia deixa isso bem claro. O cara tinha mais de 2 metros, era parrudão e tal. E se olha para Davi, o que a Bíblia faz de Davi? Franzino, bonito, com cabelo diferente.
Moicano. Aí, tipo, você fica imaginando lá, tipo assim, o UFC, o cara lá do apresentador do UFC chegando, Ladies and gentlemen, de um lado, o cabuloso Golias, mata desde pequeno, tem uma lança, tem um dado, todo 10 equipado, cinturões. 10 cinturões, campeão de tudo, peso médio, leve, pesado, de todo mundo, ele pegou, ganhou. Do outro lado, Davi, um estilingue e 5 pedrinhas. Mano, eu fico imaginando o povo de Israel fazendo igual aquele vídeo do Thiago Ventura. Mano, você tem que parar de arrumar essas confusão. Os conselheiros de saúde deixavam assim, o que você coloca ali? Claro que os caras estavam preocupados. Quem vencesse aquela luta ali, o povo derrotado seria escravo pro resto da vida. Mas o que Davi faz? Davi tem uma convicção. Davi olha pra dentro dele e fala assim, cara, eu tenho uma palavra. E esse cara não tá mexendo com qualquer, não. Deus já me fez passar por situações que me garantem estar aqui hoje. Eu fui forjado, fui formado para poder estar aqui hoje. E outra coisa, esse cara não está enfrentando qualquer um Davizinho aqui, não. Ele está enfrentando o Deus de Israel. Quem que ele pensa que é? Eu acho que a convicção de Davi era tão grande que fez ele ficar muito maior que aquele gigante. Pode crer. Ele deve ter chegado muito parrudão, por quê? Porque ele sabia daquilo que estava dentro dele, daquilo que Deus tinha colocado dentro dele. Você falou aí sobre convicção, né? A gente tem que agir por convicção, né, mano? Exatamente, cara. E você vê que é poderoso o que ele fala, né? Que é esse incircunciso filisteu, né? Que desafia o exército Do Deus de Israel. do Deus de Israel. Então, assim, não é que desafia só o exército, ou que desafia só o Davi. Não, é que desafia Deus. Exatamente. Entendeu? Então, ele tinha a convicção, né? Do porquê que ele estava fazendo isso. Exatamente. Tá ligado? Então, ele também sabia quem ele era. Exatamente. Ele quando perguntaram a ele falou, não, eu matei o leão, eu matei o urso. Entendeu? Então eu sei o que eu sou, eu sei quem eu sou também. Tá ligado? Então, ele já usou aquilo que Deus preparou ele pra, né? Eu acho muito louco. A gente tava falando há pouco tempo sobre agir também agir por, não Impulso. por, como é que é? Não por convicção, mas por impulso. Isso. Mas a importância de agir por convicção é que, na maioria das vezes que você age por convicção, você está agindo debaixo de uma palavra. Exato. Entendeu? Quando você age apenas porque você sabe ou porque você pode, você está agindo, às vezes, por orgulho. Exato. Entendeu? Para você se mostrar. Então, mas não, não era isso que ele queria. Ele queria derrotar o inimigo porque afrontou o próprio Deus, entendeu? Então isso é muito louco, hein, Davi? Uma das coisas que eu vejo que tem acontecido muito na minha geração, cara, é a questão do roubo de identidade. Como que o diabo tem sido sutil em roubar a nossa identidade e às vezes fazer nos questionar de quem nós somos em Deus. O diabo não tem poder nenhum de anular a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Então o que o diabo faz? Te faz duvidar dessa palavra. Quando o homem caiu, se você reparar bem na história, entendeu? Deus falou o quê? Se você comer do fruto, você vai morrer. Só que Deus não estava falando de uma morte física, estava falando de uma morte espiritual. O que a serpente chega e fala? Certamente não morrerás. Certamente não morrerás. Então, é onde a mulher peca e o homem é expulso do jardim e há aquela quebra ali, aquela morte espiritual. Então, muitas das vezes, as pessoas sabem quem elas são em Deus, sabem da palavra que Deus liberou para a vida delas, só que o diabo começa a fazer com que as circunstâncias do dia a dia rouba essa nossa convicção e rouba a nossa identidade. Eu acho que é onde a gente tem que blindar a nossa mente, entendeu? É nesses momentos que a gente tem que estar ligado, conectado em Deus e virar e falar assim, e bater no peito e falar assim, cara, eu sou exatamente o que a Bíblia diz que eu sou. Deus liberou uma palavra sobre a minha vida. Isso que está acontecendo não está acontecendo por acaso, não, mas não vai roubar a palavra que Deus liberou sobre a minha vida, porque o diabo não tem poder para roubar essa palavra. A nossa intenção, né, em pregar no podcast, seja lá onde for, nunca é falar sobre aquilo que o inimigo pode fazer ou quer fazer. Não é essa a intenção, porque Deus com o sopro pode acabar com Exato. isso. Mas a gente tem que entender também qual que é o plano original de Deus e qual que foi o plano, e até hoje é o plano principal do inimigo. Então, como você falou, ele quer gerar dúvida, cara. Ele quer gerar dúvida acerca de quem nós somos, acerca de quem é Deus, principalmente. Eu falo isso muito, 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 muito. Se você for ver o início, você vai ver que acho que do primeiro capítulo, né, até o segundo por ali,
a Bíblia fala sobre Senhor, né? Senhor. Senhor, só Senhor, Elohim, Elohim, que quer dizer o Deus que cria, né? Mas a partir do momento que Deus cria o homem, a Bíblia começa a retratar Senhor como Senhor Deus, Yahvé Elohim, entendeu? Então, assim, é o Senhor que cria, mas que relaciona também. A partir do momento que a serpente fala com Eva, a serpente fala assim, é verdade que Deus disse? É verdade? Entendeu? Já gerou uma dúvida ali em Eva. É verdade que Deus disse que se vocês comerem, que vocês não podem comer de nenhum fruto? A Eva, não. Deus disse. Ela fala, Elohim disse. Ela não fala Yahvé Elohim. Entendeu? Ela fala Elohim só. Porque ela já começa a ver Deus não como o Deus que cria e que se relaciona. A serpente já deturpou o pensamento dela, agora ela começa a ver Deus apenas como Deus criador. Entendeu? Apenas uma pergunta que a serpente fez para Eva sobre alguma coisa que Deus falou, ela já deixou de ver Deus como Yahvé Elohim e começou a ver Deus só como Elohim. Então, além de gerar essa dúvida na nossa cabeça, ele quer gerar uma dúvida acerca de quem Deus é. E ele deve estar escondendo alguma coisa. Entendeu? Então, assim, quer dizer que vocês não podem comer nada daqui? Não, vocês não podem comer nada. Não, a gente só não pode comer desse fruto. Ah, porque ele sabe que o dia que vocês comerem, né, os seus olhos serão abertos, né? Então assim, opa, Eva, tem alguma coisa que Deus está te escondendo, entendeu? Aí a partir do momento que Eva dá essa atenção, né, ela caiu, entendeu? Ela já caiu, porque o que é que aconteceu? A serpente fez com que Eva tivesse uma visão distorcida de quem era Deus. O que eu acredito é que a nossa geração hoje tá caindo nesse laço, cara. Você vê que todo mundo está falando sobre ah, que Deus é amor, sobre a questão de aceitar, por exemplo, a homossexualidade, sabe? De forma tão fácil assim. Não homossexual, atenção. Mas a homossexualidade, Pastor Lucinho, ele quebra, cara. Ele quebra, ele destrói, mano, essas coisas assim. Não. Então, assim, peraí. Então quer dizer que ah, nas escolas vai ser ensinado isso para meus filhos? Entende? Não nada contra a pessoa que aceitou ou que vive isso, mas peraí, você quer agora implantar na minha família? Não. Entendeu? Então, a gente começa a entender que Deus, ele está aceitando isso. Deus não está aceitando, cara. Deus nunca mudou. Deus é o mesmo. Entendeu? A palavra fala, vem como estás. Né? Não vem transformar, não, vem como estás. E você será transformado a partir da palavra. Você vai ser transformado. Mas, o que acontece? Acontece que a gente agora tem a nossa geração, e sempre foi, na verdade, o plano principal do inimigo é esse, é deturpar a nossa concepção de quem é Deus. Então, a partir do momento que você diz que Deus é amor, Deus aceita todo mundo, Deus ele quer todo mundo do jeito que é. Cara, você entendeu? Não vale a pena ele tentar fazer com que você seja ateu. Tem muito mais gente, mano, com um pensamento errado de quem é Deus na igreja, cara. Tá ligado? Tem muito mais gente com pensamento errado acerca de quem é Deus na igreja. Por quê? Porque o ateu ainda vai buscar, velho. O ateu vai pesquisar, o ateu é um cara inteligente que vai ver, mas o cara que tá aqui, que começa a viajar nessas neuroses, não entende que o plano principal do inimigo é esse. É fazer com que você não deixe de acreditar nele, mas acredite nele de forma errada. Exato. Tá ligado? Isso é muito louco. A gente vê, né? Eu acho que o reflexo disso é a geração mais depressiva e ansiosa de todos os tempos, cara. Porque perdeu, sabe, toda a sua identidade. Perdeu toda a sua essência, vamos dizer assim. E eu acho que o que muda exatamente a nossa vida é a convicção de quem Deus é, da palavra de Deus que está sobre a nossa vida e da unção que foi derramada em nossas vidas. Uhum. Porque, cara, a unção ela despedaça todo o jugo, sabe, Nathan? A unção, ela te faz prevalecer nos dias mais difíceis da sua vida. A convicção, sabe, de que você tem uma palavra, de que você tem uma unção, te faz suportar seus piores momentos, entendeu? Só que se você é uma pessoa que, igual você falou, tá com essa mentalidade deturpada, velho, de quem é Deus, a palavra foi liberada sobre você, acho que você tá, assim, muito sucinto aos ataques do inimigo para poder Com certeza. te destruir de todas as abre formas. uma janela imensa. Por exemplo, a gente fala muito da graça, a gente tá falando muito da graça no G6, né? E aí a galera começa a entender a graça, ok, mas começa a ficar do lado da graça só a graça. Uhum. Aí vira a hipergraça, tá ligado? Aí
Você vai ver que existem pessoas que, pô, irmão, tô passando por um deserto. Pô, irmão, tô passando pelo deserto. Pô, irmão, é o momento do deserto. Só fala do deserto. Aí você começa a pensar, né? Não que Deus supre, mas não, o momento da. Você começa a ser um cristão que vive na escassez. E É, que gosta de viver na escassez porque acredita que Deus só vai falar com você se você tiver na escassez. Então, tá ligado? A gente começa a viver nos extremos, mano. é. Entendeu? A palavra é lançada sobre a nossa vida, né? E a gente começa a puxar só para um lado. Enquanto Deus fala de graça, Deus fala de redenção, justificação, entendeu? Deus fala de sermos também filhos, co-herdeiros com Cristo. Eu não estou dizendo que a gente só é co-herdeiro com Cristo, não. Estou dizendo que a gente também é pecador. A gente não só é filho. Não, mano, a gente também é miserável. Entende? Então existe um equilíbrio das coisas, né? E a palavra está aí. Só que a gente quer acreditar naquilo que mais Nos que convém. que nos convém. Então, como eu estava falando, a questão da unção, é, você ter a convicção daquilo que Deus tem para sua vida, cara, faz você se livrar assim, de muitos momentos que você acha assim que é o seu fim. Entendeu? Aquilo que eu te falei, te dá força, te dá, como se diz, escape, cara, para as dificuldades. Então, quando você olha para Davi, ele mata um gigante e continua servindo Saul. Saul tenta matar a vida dele, tenta acabar com a vida dele, tenta matar ele diversas vezes. Ele fala: "Não, cara, eu não vou matar um ungido de Deus nunca". Entendeu? Você vê, Saul entrega, ele é Davi, Davi poderia só passar o carro lá, acabar com a vida dele, pronto, assumir o trono. Davi: "Nunca, eu nunca tocarei no ungido do Senhor". Quem mata Saul é um cara que andava pro lado dele lá e Davi fica louco. Davi fala: "Vai ser, você tá maluco?". Mas Davi sabia o que estava dentro dele, sabia da palavra que estava dentro dele. Davi sabia que ele seria rei no momento certo, da maneira correta e tudo, e ele só estava expressando aquilo que estava dentro dele. Então, quando a gente fala de dentro para fora, quando você tem essa convicção de quem você é em Deus, da palavra que você carrega, você não quer saber quem é o cara do momento e tudo, não. Se você tem uma palavra que você vai chegar em tal lugar e tudo, aquilo é para você. É você entender sua parte no corpo. É você entender, entendeu, o seu papel no corpo. Igual você, cara, eu olho pra sua vida, por isso que eu falo que às vezes eu vejo muito de Davi nisso. Você sabe aquilo que você carrega, você sabe muito bem o seu papel no corpo, o seu papel na igreja, e não é porque você não tem um PR antes do seu nome que você deixa de fazer e deixa de exercer com excelência, não. Entendeu? Você faz por amor a Jesus e por saber aquilo que você carrega. Por ter convicção. Exatamente, você tem convicção de quem você é em Deus. E muitas das vezes, se o diabo chegasse um dia e deturpasse isso que você é, você teria uma dúvida. E por que o diabo vai tentar, tipo assim, te parar de outra forma? Falar assim, não, peraí, eu vou fazer o Natan pecar aqui. Não, deixa eu deturpar quem que ele é, que ele vai te parar. Ele te parando, ele para uma geração. Com certeza. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa convicção de quem que a gente é e bater todos os dias nessa tecla e falar assim, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou e eu vou expressar aquilo que Deus colocou dentro de mim. E falando sobre convicção ainda. Cara, a convicção te faz viver não por motivação, Exatamente. mas te faz viver por um motivo, né? Então se tu... Até naqueles dias que você tá mais desanimado, Claro, cara. quando você tem aquela convicção, eu vou chegar, hoje tá complicado, mas eu vou chegar. Imagina só, Davi, né? A gente tá falando sobre Davi. Davi chegou lá, mataram e acabaram com a cidade, mataram todo mundo lá, a família dos guerreiros, entendeu? Saquearam tudo. Cara, o cara tá tentando fazer a vontade de Deus e isso acontece, mano. Imagina só. A cara dele. A motivação do cara acaba. Mas ele tinha um motivo, né? Ele tinha um propósito. Deus tinha também um propósito. Exatamente. E ele sabia, ele tinha essa convicção. Então, isso é pra gente, mano. A gente vive na igreja, faz as coisas da igreja, e tananã, e tananã. No primeiro momento, bênção, top, top, top. Mas nem sempre a gente tá bem, porque nós somos humanos. Nem sempre a gente tá bem pra subir no altar e dar uma palavra. Às vezes a gente vai falar sobre... Imagina, falar sobre dízimos e ofertas, a gente tá passando uma situação financeira apertada, entende? Mas você vai lá, por quê? Porque você crê naquilo, entendeu? Então, às vezes você não quer você não quer sair de casa, mas você tem que visitar um irmão, velho. Você tem que aconselhar, entendeu? Então não é por motivação, é por motivo. A maioria das coisas, talvez 95% das coisas que a gente faça na nossa vida, não é por motivação. É por motivo, mano. Se você trabalha, você tem um motivo, não tem? Lógico. Final do mês. Agora imagina se tu vai pra trabalhar só por motivação. Vai não. Só vai trabalhar os dias que tu tá motivado. Nossa. Meu amigo, esquece. Meu patrão não vai nem me ver. Não vai nem te ver, pois é. Então, com Deus é a mesma coisa. A questão, acho que também da convicção, igual você falou, cara, eu vejo, tipo assim, eu fico imaginando se eu tivesse passado por certas coisas. Eu gosto de me colocar, às vezes, no contexto bíblico que tá
tá se passando a história. Eu fico imaginando Davi. Davi faz o quê? Ele foi chamado para poder servir Saul. Em todo momento ele tá servindo Saul. E o que Saul tenta fazer? Em todo momento tenta matar o cara. Eu acho que Davi, eu ficaria tipo assim... Eu tô tentando te ajudar. Tô tentando fazer o melhor pra você. Você quer me matar, velho? Qual que é a sua ideia, irmão? Já pensou, Ângelo? Você chega aqui, o Ângelo tá aí com a gente. O Ângelo chega aqui, né? Pô, vou tocar bateria. Oh, mas eu do nada tento dar uma facada no Ângelo. Pô, que é isso? Aí eu, Ângelo, hoje não deu pra te matar, você veio servir. Amanhã você pode vir aqui tocar no louvor também. Pô, nada a ver, né, velho? Então, imagina aí, pô, Davi tinha motivo pra poder se revoltar contra o cara? Tinha ou não tinha? Tinha, pra caramba, tentou te matar, véio. Irmão. Pra caramba. Cara, e Saul tá entregue ali, ele não mais fala, eu não vou tocar no ungido do Senhor. O que é meu tá guardado pra mim, no meu momento eu vou viver, cara, eu vou usufruir. Eu sei que é aquilo que foi liberado pra minha vida, não tem que fazer nada. Essa parte é com Deus. Qual que é a minha parte? Cumprir o meu propósito, cumprir o meu chamado, aquilo que ele colocou dentro de mim. Davi continuou cuidando do exército que estava debaixo da proteção dele, continuou cuidando do povo que estava debaixo da proteção dele. Davi trouxe a arca de... Tudo aquilo que Deus colocou sobre a vida de Davi, Davi continua exercendo, independente de ainda ser o rei. Uhum. Ele continua exercendo. Então, quando você recebe uma unção, recebe uma palavra e sabe onde você vai chegar, mano, não é por sua força, não é por nada. Davi era o mais improvável, o cara que todo mundo iria olhar e falar assim, esse aí não vai dar em nada. Olha onde ele está hoje. Hoje ele é o rei. Agora, só para deixar claro aqui para essa galera que tá ouvindo a gente. Você falou de Davi, falou do início das malhadas, falou de tudo. E a gente tem falado sobre o tema de dentro para fora. E agora engloba tudo isso aí e dá o supra-sumo de tudo aí. Falou! O que eu quero falar para você aqui hoje é isso. Eu sei que existe uma palavra que foi liberada sobre a sua vida. Só que talvez se você é novo convertido e tal, e tá assim, Thales, eu tô perdido, eu ainda não sei para que eu fui chamado. Cara, busque em Deus essa convicção, no seu momento com Ele, principalmente na palavra. Mas a partir do momento que existe uma palavra sobre a sua vida e uma unção de Deus, manifesta aquilo que Deus tem gerado em você. Não espera unção, eu tenho que receber um PR antes do meu nome para mim poder ser um PR. Eu tenho que esperar... Não. Você foi chamado para algo. Você foi ungido para. A Bíblia é bem clara. Fui ungido para. Então, existe um propósito para sua vida. Antes de você nascer, antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus já liberou uma palavra para sua vida. Você não está nessa terra, você não está nesse canal, você não está em nada aqui por acaso. Existe uma palavra sobre a sua vida. Manifeste a palavra que Deus tem para você. Thales, o que Deus colocou diante de mim é muito grande, eu não vou alcançar nunca. Eu vim de Ipatinga, interior do interior de Minas Gerais. Hoje eu estou em Portugal, eu estou conquistando as nações porque eu sabia que existia uma palavra de Deus sobre a minha vida para esse tempo. Se for olhar a condição, eu não tenho nenhuma, mas eu sei aquilo que está manifesto sobre a minha vida e eu vou levar esse fogo. Então não é sobre, eu posso, eu não posso, é sobre o que Deus diz. E se Deus diz para a sua vida, você vai cumprir, porque já está dentro de você a palavra que Ele liberou. Você não é um acaso, você é uma resposta de Deus para essa geração. Deus sonhou com você para essa geração. Deus colocou dentro de você uma resposta para essa geração. Existem pessoas ao seu redor que você ainda vai conhecer que precisam da sua vida e daquilo que você carrega para poder ter a vida transformada, para poder ter a vida encorajada e, às vezes, para poder não tirar a própria vida. Então, aquilo que você carrega, existem pessoas que estão ali à espera de poder receber aquilo que Deus colocou dentro de você. Então, eu tenho certeza, a partir do momento que você coloca isso no seu coração, existe uma palavra sobre a minha vida, manifeste aquilo que Deus tem gerado através da sua vida e viva todo o propósito de Deus para você e para aquilo que Deus tem para a sua geração. Amém. Show. Tamo junto? Amém. Bênção demais, irmão. Bênção Valeu, demais. cara. Obrigado pelo convite. Obrigado por confiar em mim. Que é isso. Agora o jogo virou de verdade. Virou, agora né? Tá certo. Gente, é isso. O nosso Pode Crer tá chegando ao fim. Mas eu queria deixar aqui alguns avisos pra você. Gente, nós temos GCs, velho. Participa de um GC. Né, Thales? Tem sido uma bênção. Exato, cara. Excelente. Muito bom, muito excelente bom. Mesmo. Você tem, às vezes, assim, timidez, você não consegue falar em público, mas você quer se expressar de alguma maneira, quer tirar suas dúvidas. O GC é o melhor lugar pra você. É o coração da nossa igreja. Então, participa do GC. Tem GC de jovens, GC de adolescentes. GC de adolescentes é de 12 a 16 anos. Então, se você é adolescente, participa também. Procura qualquer jovem que está aí na igreja que ele vai te direcionar também, viu? Então,
Tamo junto, fica atento. Toda semana nós vamos trazer um episódio pra você do Pode Crer. Fica atento também no Instagram ao Pra Crer, né? Uma palavra rápida e direcionada. Então, eu tenho certeza que você vai ser bastante abençoado com esse conteúdo. Fica na paz, meu irmão. E pode crer que a sua semana vai ser uma bênção. Pode crer. Valeu!